Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. Quem achou nos confirma com amém. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. O livro de Jeremias, ele faz parte dos livros proféticos da Bíblia. E esses livros proféticos têm uma divisão entre os profetas maiores e os profetas menores. Essa classificação não é porque os profetas maiores eram superior, mais importante do que os profetas menores. Não. A separação entre os profetas maiores e os profetas menores, essa divisão está relacionada ao conteúdo que os livros dos profetas maiores possuem e o livro dos profetas menores possui. Dos livros profetas maiores, eles são mais extensos. Ele tem mais escritos, mais capítulos. Já os profetas menores, eles têm um pouco de conteúdo mais resumido. Existem alguns livros nos profetas menores que não tem capítulo, só existem versículos. Entretanto, uma das coisas que o livro de Jeremias revela para nós é sobre as características de um verdadeiro profeta. E a nossa contemporaneidade, ela precisa entender, estudar um pouco mais sobre o que é profeta na Bíblia Sagrada. Primeira coisa que nós precisamos saber: nenhum homem alto se levantava. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada alguém batendo no peito dizendo eu sou profeta. Ao contrário, alguns até não gostavam de ser chamado profeta pelo peso da responsabilidade que caía sobre os ombros de alguém que Deus o escolhia. Então era Deus que levantava os profetas. A segunda coisa que nos chama a atenção é que todos os profetas que Deus chamou, eles tentaram de alguma maneira fugir do chamado de Deus. Sim, a maioria dos profetas ele foi confrontado pela voz de Deus e tentou fugir. Só que quanto mais ele fugia, a chama ardia em seu coração. Quando Paulo é confrontado pelo Senhor, ele fica 3 dias cego e ainda reluta contra o Senhor. Moisés, ele diz: eu não sei me expressar porque eu sou pesado em palavras. E não foi diferente com Jeremias. A partir do momento que Deus se revela para Jeremias, fala-se sobre a sua missão, o seu chamado, ele cria-se uma desculpa. A desculpa era que ele era apenas uma criança. Jeremias chega em um ápice do seu ministério, que ele chega a confrontar o próprio Deus. Ele disse: Deus, o Senhor me iludiu. Os levantes estão gritantes contra a minha vida. As pelejas estavam tensas. Então a vontade de Jeremias era desistir. Só que de repente
o texto diz que a palavra de Deus queimava no coração de Jeremias e ela penetrava em seus ossos. Então Jeremias chega em uma conclusão que o que Deus tinha na vida dele estava tão envolvido, tão penetrado em seus ossos, que não tinha mais possibilidade nenhuma de desistir. A certeza do chamado é aquilo que queima no seu coração. Aquilo que queima em seu coração é o comissionamento que Deus designou para você fazer. Interessante sabermos que não é nós que vamos até o chamado, é o chamado que vem até nós. Não é nós que abraçamos o chamado, é o chamado que nos abraça. E quanto mais a gente tenta fugir do chamado, mais o abraço fica mais apertado. Quanto mais tentamos fugir daquilo que Deus quer na nossa vida, mais penetrante, profundo e queima mais dentro de nós aquilo que o Todo-Poderoso tem sobre a nossa vida. Uma coisa que precisamos também compreender, que a mensagem não era do profeta, a mensagem era de Deus. O profeta não pregava aquilo que ele queria, mas ele pregava aquilo que Deus determinava. O profeta não era o dono da mensagem, o dono da mensagem era Deus. O profeta não ia para onde queria, mas ele ia para onde Deus determinava. E hoje nós temos uma geração que bate no peito e diz: eu sou profeta. Aí você vê profeta do manto, profeta da túnica vermelha, profeta do céu aberto, e ainda faz questão de se exibir em mostrar que é profeta. Quando a gente recebe o peso da responsabilidade, na realidade a gente não quer se aparecer, a gente quer se ocultar, porque a glória de Deus só começa quando a minha termina. Enquanto a minha glória aparecer, Deus vai ocultar dele, mas quando a nossa glória desaparecer, a glória de Deus vai se revelar. Jeremias, ele nasceu aproximadamente no ano 645 a.C., no povoado de Anatote, que ficava situado ao norte de Jerusalém. O seu nome significa Deus exalta. Ele foi contemporâneo de Abacuque e Sofonias. A sua família era uma família da linhagem sacerdotal e também era uma família que tinha uma boa condição financeira. Jeremias viveu num dos momentos mais drásticos do período da história do Oriente Médio. É perceptível que quando Deus levanta Jeremias, o Oriente Médio estava sendo abalado. Jeremias vai ser testemunho do declínio do império da Síria e da ascensão do império da Babilônia. Significa que quando o império da Síria estava sendo destruído e quando o império da Babilônia estava sendo levantado, aparece-se Jeremias, escolhido por Deus para fazer a diferença. Ele acompanhou a deterioração e a desintegração do reino do sul ou de Judá. Ele foi contemporâneo do rei Josias. Ele também passou pelo período de Jeocás, Joaquim e Zedequias. São aproximadamente 5 reis que passa-se num período de Jeremias. E vale a pena nós ressaltarmos que um reinado de um rei era totalmente diferente de um reinado de um presidente em nosso contexto.
Um presidente, um prefeito tem uma durabilidade em seu governo de 4 anos. E a partir do momento que você começa a ler as escrituras, teve pessoas que reinou 70 anos, 50 anos. Então a gente começa a entender aqui que foi desde pequeno que Deus chamou Jeremias. Porque se ele passa aproximadamente por 5 reis, então significa que ele é chamado por Deus novo, e ele morre muito velho, para ter essa durabilidade de existência na sua missão. A sua missão era uma missão árdua, era uma missão contundente, pois as suas mensagens foram direcionadas para sacerdotes, para profetas, para líderes, para levitas e para aqueles que estavam profanando o templo do Senhor. A história conta para nós que Jeremias ficou na porta do templo durante 23 anos, pregando a mesma mensagem. E isso aqui me impactou. Como é que uma pessoa prega 23 anos a mesma mensagem? E isso é um sinal de Deus, que Deus só vai mudar a mensagem quando eu mudar o meu comportamento. Enquanto eu não mudar o que precisa que eu mude, Deus vai continuar falando a mesma coisa, porque Deus não fala aquilo que eu quero, mas Ele fala aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso para mudar é aquilo que Deus vai mais se revelar para nós, para falar, para se manifestar. Interessante que Jeremias, ele foi ensinado desde criança sobre o costume do seu pai a ir para o templo aprender sobre as coisas de sacerdote. Então, na mentalidade do pai, Jeremias tinha que aprender todos os preceitos de um sacerdote, porque o seu pai queria que ele exercesse também a função sacerdotal. Então ele foi treinado, ele sabia, aprendeu as 613 leis, ele sabia os turnos que o sacerdote tinha, a função que ele tinha que realizar. Só que o que nos chama a atenção é que o chamado de Deus na minha vida é muito maior do que aquilo que eu quero, aquilo que eu penso e aquilo que eu determino na minha vida. É por isso que todo pai, toda mãe deve apresentar seus filhos para Deus e não querer colocar nos seus filhos aquilo que você quer. Aprenda a apresentar seus filhos para Deus, para que Deus faça a vontade dele, para que Deus cumpra o chamado dele sobre a vida. Porque o pai de Jeremias queria uma coisa, mas Deus queria outra coisa totalmente diferente. O seu pai queria que Jeremias fosse sacerdote, mas Deus determinou Jeremias como profeta. E o que prevalece não é o que eu quero. Então, por gentileza, o projeto de Deus é maior do que o seu. A vontade de Deus é melhor do que a tua. A escolha de Deus é bem superior do que a que você quer. Então, por favor, deixa Deus escolher por você, porque Deus sabe escolher muito melhor do que você. Então deixa Deus cumprir os planos dele na tua vida. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não é aonde você quer, não é o que você quer, é aquilo que o céu determinou para a sua vida. Uma certa feita eu conheci um homem que estava lá na Amazônia fazendo missão, vendendo coisas para sobreviver. E ele disse:
pastor, formei em medicina, trabalhei poucos anos, mas o chamado de Deus foi maior do que o meu, e eu vim para a Amazônia fazer a obra missionária daquilo que Deus. É por isso que Isaías capítulo 55 verso 8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é maior do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que o vosso pensamento. Olha para cá, o que Deus projetou para a tua vida é melhor, a escolha de Deus é melhor. Então, por gentileza, se renda àquilo que Deus quer e abrace, aceite, não relute. O mesmo Jeremias diz: quem lutou contra Deus e teve paz. Quando você não faz a vontade de Deus, as coisas se travam na sua vida. Quando você não cumpre aquilo que Deus quer, as coisas se fecham na sua vida. Uma questão realista que Deus apresenta para Jeremias é que antes de Jeremias abrir os lábios, ele já decreta a vida. Ele diz: olha, antes de eu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu saísse da madre, ou que você saísse da madre, eu te santifiquei e te constituí profeta para as nações. Deus está dizendo: eu te conheço. Deus está dizendo: eu te santifiquei e eu estou te enviando para o meu chamado, porque Deus não vai santificar sem conhecer, e Deus não vai enviar sem primeiro santificar. Primeiro Deus se relaciona, depois Deus se santifica e depois Deus envia. Então ministério não nasce de um dia para o outro. Ministério nasce debaixo do processo de Deus. É isso que Deus estava dizendo a Jeremias. Não pensa que o crescimento será de um dia para o outro. O crescimento do ministério de Deus é debaixo de processo. Só permanece quem passa pelo processo. Só fica quem passa pelo processo. Ministério nasce no processo de Deus. Segunda coisa, ministério cresce na forma de Deus. Você nunca vai ver nós imitamos ninguém, porque o que Deus tem para Batista é diferente do que ele tem com a Assembleia. Com o que ele tem com fogo que sobe, fumaça que desce, é diferente. Então eu não posso imitar aquilo que Deus faz em outras igrejas, porque a Batista Betel está debaixo de uma forma de Deus. É Deus que quer desse jeito, é Deus que determina desse jeito, porque ministério só cresce se for debaixo da forma de Deus. É por isso que eu oro dizendo: Deus, me dá um mapa desse ministério, para eu não fazer o que eu quero, mas para fazer aquilo que o Senhor orienta, aquilo que o Senhor direciona. Então, primeiro, ministério nasce no processo de Deus. Segundo, ministério cresce na forma de Deus. Terceiro, ministério só dá certo se for de Deus. Não, porque nem todo mundo que está aí abrindo igreja para cima e para baixo significa que Deus chamou. Nem todo mundo que está aí para cima e para baixo significa que é Deus que se levantou. Uma certa feita, pegaram os apóstolos e a ordem é: vamos matar, vamos destruir. Um dos maiores teólogos daquela época, a saber, Gamaliel, e disse: olha, senhores, cuidado para que vocês não façam algo que desagrada a Deus. Ele disse: lembra de Judas, o Galileu, que veio com mais 400 homens e logo se dissipou. Ele disse: não toque nesses homens, para que vocês não estejam tocando em Deus, porque se for de Deus, vai permanecer.
permanece o que é de Deus, só frutifica o que é de Deus, só prevalece o que é de Deus, só tem durabilidade o que é de Deus. Queridos, o que não é de Deus dissipa. O que não é de Deus não tem durabilidade. O que não é de Deus não suporta processo. O que não é de Deus não espera o tempo exato de Deus. Mesmo assim, depois que Deus fala, eu te conheço, te santifiquei e eu estou te enviando, Jeremias vem com desculpa para Deus, dizendo: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus em outros vai estar dizendo: eu sei quem você é, conheço a tua capacidade, sei a tua determinação, mas não tenha mais desculpa, porque eu coloco as minhas palavras nos teus lábios. Deus não quer pessoas determinadas de perfeição. Deus quer alguém que tenha disposição para ele usar. Um homem ou uma mulher com o coração quebrantado, disponível para fazer a obra de Deus, se torna uma bomba atômica na mão do Todo-Poderoso. É por isso Paulo diz: ora, irmãos, considerais os que erreis quando fostes chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Jeová está dizendo: eu conheço a tua fraqueza, eu sei da tua perfeição, mas eu não estou te chamando, não estou te escolhendo por causa da tua perfeição. Mesmo assim, debaixo de erro, debaixo de falha, Jeová resolveu escolher você. E olha para cá, Deus não erra, Deus não se atrapalha, Deus não omite. Ele está mandando eu dizer: é você que eu quero, é você que escolhi, é você que a glória vai ser derramada. Uma coisa que Deus deixa bem claro é sobre a realidade do ministério de Jeremias. Ele diz: Jeremias, olha, perceba uma coisa: os reis se levantarão contra ti, os seus amigos, em outras palavras, irão te abandonar. Eu estou te chamando, estou te escolhendo, mas eu estou dizendo que não será fácil. Mas há uma coisa eu garanto: Deus só garante proteção para quem Ele chama. Vou repetir: Deus só garante proteção para quem Ele chama. Então, se você tem certeza do chamado de Deus, descansa teu coração, porque vão falar mal, mas Deus vai te proteger. Vão lançar pedra, mas Deus vai agir sobre a tua vida. Aí Deus disse: Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, ou eu farei que temais na sua presença. Eu te pus hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes. Mas eu garanto uma coisa: vai ter luta, vai ter batalha, vão pelejar contra ti, mas não vai prevalecer. Vão se levantar contra ti, mas não vai prevalecer. Diga para o teu irmão, diga: você é uma cidade fortificada. Não diga com fé, diga: você é uma cidade fortificada. Você é uma coluna de ferro e você tem muros de bronze. Ninguém te toca, ninguém te atinge, ninguém passa essa barreira, porque você não está debaixo da ordem humana. Quem te protege não dorme, quem te guarda não cochila.
motila, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Glória! Toda ferramenta preparada contra a tua vida, ela não vai prosperar. E deixa eu profetizar mais: as portas do inferno, elas não prevalecerão. Quem pode levantar as mãos e adorar? Quem pode adorar o Senhor dos Senhores? Você está guardado, está protegido. Vão se levantar, vão te perseguir, vão falar mal, mas Deus garante a proteção. Deus só garante a proteção de quem Ele chama. Segunda coisa, Deus só garante a proteção de quem exerce o chamado. Quem não exerce o chamado, Deus não protege. Então assume o chamado que dói menos. Eu não consigo entender essa geração que disse: é difícil, pastor, é muita luta, é muita peleja. Irmão, maior do que a peleja, você fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, é você não fazendo o que Deus quer. Você vai sofrer muito mais fazendo o que Deus não quer do que você fazendo o que Deus quer. Cutuca teu vizinho e diga: aceita que dói menos. Deus conhece todas as suas desculpas. Deus já conhece de cós salteado todos os seus argumentos para fugir da obra que Ele tem para a sua vida. Eu sei que algumas irmãs dão dor de barriga, algumas irmãs não dormem direito, algumas pessoas têm tremedeira, e vale a pena eu ressaltar aqui: no dia que você perder esse nervosismo interno, significa que você se tornou um profissional. Porque a tremedeira não é porque eu vou estar na frente de pessoas. A tremedeira é porque eu vou subir no altar de Deus. E quem perde o temor e o tremor do altar de Deus já está dessacrificado por Ele há muito tempo. Então, por gentileza, não perca esse temor e esse tremor. É por isso que eu te falei que todos os homens e mulheres de Deus relutaram contra Deus, porque eles sabiam perfeitamente da responsabilidade que carregava no ombro de ser profeta de Deus. E em nossa contemporaneidade parece que se tornou comum. Todo mundo determina profeta, profetiza, mas ninguém suporta o que profeta e a profetiza. Deixa eu falar algumas coisas a mais aqui. Você nunca viu um profeta na Bíblia andando de comboio? A maioria dos profetas da Bíblia andava isolado. Sabe aonde Isaías andava? Nas matas. Foi nesse momento que eu estava na mata que ele olhou para as árvores balançando. Ele diz: até as árvores aplaude a excelência do Todo-Poderoso. Aonde Eliseu andava, aonde Elias andava. Então entenda: isolamento faz parte do processo de profetas. Não andar ou não ter muitos amigos faz parte do processo de uma profetisa ou de um profeta de Deus. Porque quando Deus arder de seu coração,
Oh glória! Quando Deus bradar na sua alma, você vai ter que falar, profetizar, e não vai trazer essa carga para si. Porque assim como é errado você falar o que Deus não mandou você falar, assim também é errado você não falar o que Deus mandou você falar. Faz parte do processo de Deus. Eu me lembro que a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus foi quando eu entrei no centro de recuperação. A primeira feita, para os irmãos que nunca ouviu, foi quando eu fui comprar, porque quando eu resolvi ir para o centro de recuperação, e aí minha avó falou: pega tudo que você tem e leva. E quando eu abri o guarda-roupa, só tinha 2 bermudas rasgadas. Minha avó me deu os R$20 para eu comprar 2 bermudas. Minha tia tomou o dinheiro e disse: não, deixa que eu vou e eu vou comprar. E quando chegou na loja, eu na realidade não queria a roupa, eu queria pegar o dinheiro da mão dela. Porque o meu pensamento é: eu vou pegar esses R$20, vou comprar 2 pedras de crack, vou fumar e depois vou para o centro. E na realidade eu consegui pegar os R$20. E eu consegui, dei um baratinho, uma conversa, peguei os R$20. Só que quando eu estava saindo por debaixo das roupas, quando eu coloquei o pé na porta, uma viatura parou na minha frente. E Deus falou assim comigo: vai, que dessa feita você não vai preso não. Dessa feita você vai morrer de estar repreendido. Toma, compra minha roupa. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. A segunda feita que eu ouvi a voz de Deus foi quando eu coloquei as minhas roupas, o que eu tinha no centro de recuperação. E quando eu vi um grupo de pessoas assim, quando eu me aproximei, Deus falou a segunda vez comigo e disse: faça diferente. Porque no mundo você andava cheio de pessoas. Agora eu quero que você conheça a minha voz. Agora eu quero que você me conheça. O primeiro livro que eu li, eu nunca esqueço. Os maiores líderes passaram por grandes desertos. Você nunca vai ver um grande líder na Bíblia que nunca passou por um deserto. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, Paulo passou, até Isaías passou, até Jesus passou. Porque Deus está dizendo: eu não estou te maltratando, eu estou aperfeiçoando o seu ministério, eu estou me revelando para você, porque eu quero que o nível de relacionamento, de intimidade aumente cada vez mais. E para isso, essa sensibilidade ser aguçada, eu preciso remover algumas pessoas da sua vida, eu preciso tirar você de alguns meios, e eu preciso me relacionar contigo face a face. O livro de Jeremias é dotado de visões. E o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre a primeira visão que Deus revela para Jeremias. Deus se revela para Jeremias e faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? Aí ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Olha a resposta de Deus: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. De tudo isso aqui, 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, a voz de Deus. O que é que tu vês, Jeremias? A primeira identificação que eu tenho que ter com
aprender a ouvir a voz de Deus. Nem todas as vozes é Deus falando. Nem todo mundo que usa a expressão assim diz o Senhor é Deus usando. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja e eu chamei a irmã na frente e a irmã já veio sapateando. Eu disse: minha filha, aprenda uma coisa. Você nem sabe o que eu vou falar e você já veio rodando, já veio marchando. Diga: aprenda a olhar no olho de um profeta. Porque num dia que um profeta desviar o olho do seu olho, pode caracterizar, é um falso profeta. Porque as pessoas se estremecem. Ei, olha para cá. A palavra do homem parte no coração e volta, mas a palavra de Deus entra no âmago da sua alma. É por isso que você não tem que aceitar qualquer assim do Senhor. Deus está falando. Eu repito, eu falo sempre aqui: nem tudo que você sente no coração é Deus falando. Por quê, pastor? Porque é bíblico. Enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então para de dizer que tudo que você sente no coração é Deus. 3 vozes, precisamos aprender quantas vozes? Só tem discernimento quem sabe classificar essas 3 vozes. Quantas vozes? Primeiro, a voz de Deus, a voz do diabo e a voz dos homens. Porque Deus fala, os homens falam e o diabo fala também. Só que a nossa geração não sabe refletir, não sabe pensar, não sabe calcular. Eu ensino a vocês: não glorifique aquilo que você não entendeu. Receber, levanta a mão. Receber o quê, meu filho? Receber o quê? Aí daqui a pouco o cara dizendo: receba a maldição na tua vida, Deus vai matar sua mãe. Você é glória. Primeiro se ouve, depois processa, depois você glorifica. Vou repetir: primeiro você escuta, depois você processa, para depois você glorificar. Porque esse processamento é você dizendo: é de Deus, o diabo é os homens. Se for de Deus, meu amigo, glorifica Ele, exalta Ele, bendiza Ele. Mas que não for de Deus, não exalte. Eu só entendo o que Deus fala se eu conheço a sua voz. Se eu não conheço a voz de Deus, como é que eu vou saber se é Deus ou não é? Qual é a certeza que você tem convicta que é Deus falando com você? Tem que conhecer. Tem que conhecer a voz de Deus. Tem que saber quando é Deus falando com você. Olha para cá, a voz de Deus é incomparável. A voz de Deus era inconfundível. O Davi disse: a voz de Deus é como muitas águas. Quando os pastores, depois da pregação do culto, me botam na sala deles, me dizem: pastor, como é que você escuta a voz de Deus, rapaz? Porque eu vim conversando com a ovelha de casa até na igreja, e parece que o Senhor estava no carro, e tudo que eu conversei com ela, Deus revelou para ti. Agora me explique como é que você escuta a voz de Deus. Se é uma voz audível, você já viu uma mãe que consegue sentir o pedido de um filho antes mesmo de ele abrir a boca para falar? Você já viu uma situação de uma mãe estar em cima e o filho dormindo embaixo e ela acordar? E saber que o filho estava precisando dela? É a mesma coisa.
Muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus como a minha voz. Muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus, um sentimento, uma brisa suave, alguém falando na profundidade da sua alma. É por isso eu te falei que a voz de Deus não se compara com voz nenhuma. Eu preciso fazer você entender algumas coisas. Existem ambientes que você chega, que você fica arrepiado, mas é de presença maligna. Só que a presença maligna te dá pavor, te dá medo, te dá perturbação. Mas existem lugares como a Batista Betel que você chega, que você fica arrepiado, mas não é de pavor, é de calmaria, é de segurança. É Jeová dizendo: eu estou no controle, a minha mão está sobre a sua vida, eu estou contigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Se existe uma necessidade em tempos ordiernos, é de conhecer Deus. Eu falei esse dia para os irmãos, eu entendi o meu chamado. E o meu chamado não é fazer com que você me conheça. O papel de um pastor não é estar na frente do véu, até porque o véu foi rasgado. O papel de um pastor é estar do lado, dizendo: entra por aqui, ó. O caminho é aqui, ó. Você tem acesso a Ele, mergulha nele, conheça Ele. Sabe por quê? Porque se você me conhecer, você não vai conhecer Deus. Mas se você conhece Deus, você não é enganado por ninguém. Quem conhece Deus não é enganado por ninguém. Quem conhece Deus não é ultrapassado por ninguém. Uma certa feita, estava tendo um culto no pentecostal de uma igreja. Aviãozinho, índio, a unção do cotonete, limpador de para-brisa. E repentinamente chegou um homem de paletó, gravata, todo bonito, com a mala daquela que eu tenho. Cadê minha mala? Graças a Deus, aqui a minha malinha. Ó, igualzinha. Ó. Sentou na primeira cadeira, colocou a malinha do lado e cruzou os braços. A irmãzinha dirigindo o culto e disse: fiquei arrepiada. Deus mandou esse homem pregar a palavra. E ele olhou para a irmãzinha e disse: você tem certeza que foi Deus que mandou? Ela disse: eu tenho, como eu estou toda arrepiada, eu senti forte no coração. O irmãozinho pegou a Bíblia, veio para o altar e começou a pregar. E tome Bíblia, a cadeira voava, o povo rodava, a unção do cantonete multiplicou, e vai aviãozinho para lá, e vai karatê para lá. Quando a igreja, como diz os pregadores, toda virada, ele bateu a mão no altar e disse: Deus não está aqui. Deus não está aqui, e vocês não conhecem Deus. Ele tirou o paletó, tirou a gravata, abriu a camisa, estava cheio de conta. Ele disse: eu sou um pai de santo. A nossa geração é uma geração que é emotiva, que aceita qualquer coisa, que recebe qualquer coisa. O primeiro teste que Jeremias, Deus estava ensinando Jeremias é: conheça a minha voz e conheça aquilo que eu te mostro, porque você nunca vai ver outra coisa daquilo que Deus está mostrando. Tem gente que está vendo bem, Deus está dizendo é A. Tem gente que está vendo C, Deus está dizendo é A, meu filho. Tem pessoas que estão com a visão distorcida. Então, por favor, arranca essa miopia espiritual e coloca uma lente de grau para você enxergar o que Jeová está tentando te mostrar. Sabe, eu preciso, desde
preciso conhecer a voz do meu Senhor. Como é que eu vou ver o que Deus está me mostrando se eu não conheço a voz que está me direcionando? Assim é a necessidade. Uma certa mulher estava na esquina e Deus disse: corre, 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 corre. Ela disse: arrependido, Satanás. Um carro veio e pegou ela. Eu preciso saber como é Deus falando comigo. Lembra de Samuel? Que Deus fala: Samuel, Samuel. Ele foi atrás de Eli. Primeira vez. Segunda vez, ele foi atrás de Eli. Terceira vez, ele foi atrás de Eli. Na quarta feita, ele diz assim: ó, pss. Se você ouvir de novo essa voz, diga: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Nesses últimos tempos, Deus quer ter relacionamento contigo. Nesses últimos tempos, Deus está te mostrando coisa para você enxergar. Não ofusque a sua visão daquilo que Deus está te revelando. Não fique com medo daquilo que Deus está te mostrando. Deus vai abrir a sua visão dentro da tua casa. Ele vai te mostrar o que está errado, o que está fora do processo. Ele vai se revelar para você às madrugadas. Ele vai te chamar para você orar. Mas você vai dizer: eu tenho que trabalhar. E Deus dizendo: vem para a minha presença, mergulha no meu poder, que eu renovo as tuas forças, te dou graça, te dou sabedoria. Sabe o que nós poderíamos chamar aqui? Audiovisual. O que é audiovisual? Aquilo que você escuta e aquilo que você... Deus vai fazer você escutar e Deus vai fazer você... Não vou repetir que só dois do glória a Deus. Deus vai fazer você escutar e Deus vai fazer você ver. Mas enganado você não fica, glória. Enganada você não fica, aleluia. Enganada você não fica. Deus vai abrir a sua visão. Deus vai te dar discernimento. Deus vai abrir a sua visão. Para você enxergar o que Ele quer te mostrar. Para você entender o que Ele quer revelar para você. O que é que você está vendo, Jeremias? Ele diz: olha, eu estou vendo uma vara de... Estou vendo o quê? Espera aí. É sabido dos irmãos, ou de algumas pessoas, que a primeira árvore a dar sinal quando o inverno está terminando é a amêndoa. Quando a amêndoa ela dá um sinal, ela está dizendo: olha, se prepara, o inverno está terminando e a primavera está chegando. Sabe o que eu fico maravilhado? É que Deus antecipa a vitória na vida daqueles que ouvem e vê. Eu vou repetir: Deus antecipa a vitória na vida daqueles que escutam e daquilo que vê. Eu já estou escutando, eu já estou vendo. Lembra do servo que veio até Elias pela 7ª vez? Elias diz: você viu o quê? Eu vi uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. Ele disse: você viu, mas eu já estou vendo uma grande chuva descendo sobre essa região. Aí a gente está dizendo, o que Deus está dizendo está chegando, antecipando a sua vitória. Aquilo que era para acontecer em 2030, Deus está trazendo para 2023. Aquilo que era para acontecer na sua vida em 2025, Deus está trazendo para 2023. Não sei
Jesus já está sinalizando, dizendo: antes que esse ano termine, eu mudarei a tua história, mudarei a tua vida, eu farei coisas extraordinárias. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou filha da gazela. Olhai, ele está detrás das paredes, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, vê. Já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foi, apareceram as flores, porque o tempo de cantar chegou. Oh glória, o tempo de cantar chegou. Esse ano não passa reviravolta na sua vida, esse ano não passa. Deus mudará a tua história e mudará seu cativeiro. Ele está dizendo: eu velo para cumprir a minha palavra. Ele está dizendo: observa, eu protejo aquilo que eu te prometi. Velar é guardar, velar é proteger, velar é dizer: tudo aquilo que eu te prometi está de pé. Nada, absolutamente nada do que Deus falou a teu respeito vai cair por terra. O que Deus falou vai se cumprir. Ele dizendo: como um pastor vela por suas ovelhas, nenhuma palavra que tu ouviste da parte de Deus vai deixar de se cumprir, nenhuma se perderá. Deus está dizendo: eu farei que cada palavra se torne realidade. Eu farei com que cada palavra que eu liberei para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida, se torne realidade. Queira Satanás ou não, vai se cumprir. Queira o inferno ou não, vai se realizar. Diga para o seu irmão: Deus, diga, Deus fala e Deus mostra. Não fica nada em oculto, não fica nada escondido. Ele fala e ele ainda mostra. Ele está dizendo: eu não só vou falar, eu vou falar e vou te mostrar. Quando você passar na porta da concessionária, você vai sentir um arrepio. E Deus disse: volta, olha, estou te mostrando o que eu vou te dar. Quando você passar pelaquela porta lá onde vende roupa de noiva, você vai sentir um arrepio. E Deus disse: volta, eu estou te falando, eu estou te mostrando. Meu Deus do céu, 2023 eu vou fazer muito casamento nessa igreja. 2024 eu vou fazer muito casamento nessa igreja. Porque Deus não vai só falar, Ele vai também te mostrar. Sustenta a visão. A visão é o sinal que vai acontecer. A palavra alimenta a visão. A visão é um sinal que vai se tornar realidade. A palavra garante os sonhos. A visão é um sinal que está chegando aos sonhos se tornar realidade. Oh glória, oh glória. Vai se tornar realidade. Olha para cá, olha para mim. Deus nunca vai te mostrar se Ele não tiver um propósito para aquilo que Ele está te mostrando. Tudo que Deus mostra, Ele tem um propósito. Tudo que você sonha da parte de Deus tem um propósito.
você não vai morrer com aquilo que Deus te mostrou dentro de você. Só um de aleluia, vou repetir de novo. Você não vai morrer com aquilo que Deus mostrou a você antes de se tornar realidade. Pastor, eu estou tão distante, eu estou tão longe daquilo que Deus me mostrou e disse que ia fazer, mas Deus está dizendo, eu vou antecipar. Só porque ele disse, levantou a mão, eu creio. Ele está dizendo, não está longe nada, eu estou antecipando, eu estou trazendo para perto. Oh, glória! O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem. Uma nuvem do tamanho. O que é que o servo de Elias viu? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É grande ou é pequena? No céu? Sim ou não? Pequeno ou grande? Olha para mim. Tudo é de acordo aonde a nuvem está. Não pegou não. Tudo é de acordo aonde a nuvem está. Se ela está longe, ela é pequena. Mas cada vez que cutuca teu vizinho e diga, não tem nada pequeno, só está longe. Mas Deus está trazendo para perto aquilo que está longe de você. Vai se tornar realidade, vai acontecer, vai se realizar. Tá pequeno, tá seco, tá feio porque tá longe. Mas quando casar, vai engordar, vai ficar bonitinho. Quando minha esposa me viu de longe, eu era seco, feio, palito. Mas ela disse, tá feio porque tá longe, vou trazer para perto para ficar bonito. E tem uns irmãos aqui na igreja que também teve a mesma visão da pastora, viu? Que viu uns neguinhos feios, mas disse, não, vem para perto que você vai se tornar bonito. Então escute para cá, não desesteja o seu coração. É porque está longe, mas é seu. Mas Elias está dizendo, está longe, mas está vindo. Está longe, mas está se aproximando. Está pequeno é porque está longe, mas você vai ver, corre. Porque assim, ó, como é que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai chover em toda uma cidade? E o texto diz, ainda choveu 40 dias e 40 noites. Que nuvem é essa, irmão? É porque ele viu longe. Mas Elias disse, está vindo. Está vindo, meu Deus do céu. Prepara a garagem porque o carro está vindo. Oh, aleluia. Prepara o painel de 70 porque ela está chegando. Oh, glória. Prepara o ambiente do quarto porque a Big está chegando. Oh, aleluia. Prepara o espaço porque a cadeira que dá massagem também está chegando. Prepara o quintal. Limpa lá porque a piscina está descendo, está chegando. Deus está dizendo, eu estou falando, eu estou te mostrando. Não duvide daquilo que Deus falou e daquilo que Deus mostrou. Não desacredite daquilo que Deus falou e daquilo que Deus mostrou. Porque quem falou foi Deus e quem mostrou foi Deus. E quando Deus fala, Deus disse, descansa. Como você está agitada, está ansiosa, Deus está dizendo, eu vou falar, eu ainda vou mostrar. Então eu vou mostrar para você que a promessa está de pé. O milagre está chegando. O milagre está chegando. A vitória está chegando. As portas irão se abrir e o meu nome será glorificado. Você
Você pode ficar de pé dando glória, aleluia ao Senhor.